Logo após o casamento, o marido decidiu mostrar à sua jovem esposa quem mandava na casa, mas algo deu errado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O som do sino da igreja ecoava por toda a pequena cidade, anunciando a união de Gabriela Alves e Rodrigo Gama. O casamento havia sido rápido e cheio de paixão, o tipo de decisão impulsiva que parecia tão romântica em histórias de amor. Gabriela acreditava que tinha encontrado o homem dos seus sonhos. Rodrigo era charmoso, espirituoso e cheio de promessas. Ela não poderia prever o que estava por vir. Enquanto caminhavam de mãos dadas para fora da igreja sob uma chuva de pétalas de flores, Gabriela se pegou olhando para o futuro com esperança. Suas amigas sorriam, e a senhora Alves, a vizinha que sempre fora uma figura quase maternal para Gabriela, acenava com um brilho nos olhos. Mas no fundo, havia um incômodo silencioso, um sentimento que Gabriela não conseguia definir. Somos a combinação perfeita, Gabriela, disse Rodrigo, apertando sua mão enquanto posavam para uma fotografia. Ele sorriu para a câmera, e Gabriela retribuiu, embora a expressão em seus olhos fosse mais reservada do que deveria ser. Ela descartou o sentimento como nervosismo. Os primeiros dias após o casamento foram um misto de excitação e ajustes. Gabriela se esforçava para criar um lar acolhedor. Rodrigo, por outro lado, parecia satisfeito em deixar Gabriela assumir todas as responsabilidades enquanto ele se dedicava a seus hobbies. Inicialmente, ela achou que era apenas uma questão de adaptação. Afinal, ela mesma estava aprendendo o que significava ser casada. Uma tarde, enquanto organizava os armários da cozinha, a campainha tocou. Era a senhora Alves, segurando uma cesta de biscoitos caseiros. Pensei que você poderia precisar de um mimo doce, disse ela, entrando na casa com a familiaridade de uma velha amiga. Obrigada, senhora Alves. Estou tentando deixar tudo em ordem por aqui. É mais trabalho do que pensei. Respondeu Gabriela, com um sorriso cansado. Ah, querida, casar-se é um trabalho constante. E não é apenas sobre organizar coisas. É sobre dividir responsabilidades, não sobre carregá-las sozinha. Gabriela sorriu, mas a observação da senhora Alves ressoou. À noite, enquanto jantavam, ela mencionou casualmente. Rodrigo, você acha que poderíamos dividir algumas tarefas da casa? Tem muita coisa para fazer, e seria bom se trabalhássemos juntos nisso. Rodrigo ergueu os olhos do prato, franzindo o senho como se a sugestão fosse absurda. Tarefas da casa? Mel, você sabe que eu trabalho o dia todo. Isso é mais coisa sua, não acha? Gabriela engoliu em seco, surpresa pela resposta. Ele parecia tão despreocupado, tão alheio ao esforço que ela colocava em manter tudo em ordem. Decidiu deixar o assunto para outro momento, não querendo transformar aquilo em um problema. Mas era impossível ignorar o crescente incômodo que se instalava dentro dela. Na semana seguinte, o comportamento de Rodrigo se tornou mais evidente. Gabriela se viu constantemente limpando a bagunça que ele deixava para trás, desde roupas espalhadas pela casa até pratos sujos na sala. Ele parecia assumir que ela estava ali para servi-lo. A gota d'água veio durante uma tarde no mercado. Eles estavam fazendo compras juntos, algo que Gabriela considerava um pequeno gesto de parceria. Enquanto empurrava o carrinho pelos corredores, ela pediu que Rodrigo pegasse um pacote de arroz na prateleira mais alta. Não vai dar. Por que você não pega? Respondeu ele, mexendo no celular. Sério, Rodrigo? Eu nem alcanço essa prateleira. Ele suspirou com exasperação exagerada e finalmente pegou o pacote, mas não sem um olhar irritado. Você faz um grande caso por nada, Mel. Não entendo por que você não pode ser mais independente. Aquelas palavras bateram como uma pedra no peito de Gabriela. Independente? Era ela quem administrava a casa, cozinhava, limpava e agora ainda tinha que lidar com o comportamento negligente dele. No caminho de volta para casa, um silêncio pesado se instalou no carro. Rodrigo colocou música alta, ignorando completamente o clima. Quando chegaram em casa, Gabriela não conseguiu mais conter seus pensamentos. Rodrigo, precisamos conversar, disse ela, largando as sacolas de compras na mesa da cozinha. Sobre o quê? Sobre como você exagera tudo? Respondeu ele, sem sequer olhar para ela enquanto ligava a televisão. Não se trata de exagero.
se trata de respeito. Eu me sinto ignorada, como se minhas opiniões ou sentimentos não importassem. Isso não é o que imaginei para um casamento. Rodrigo deu de ombros, com um sorriso irônico. Você é tão dramática, Gabriela. Todo mundo tem problemas. Você deveria ser grata pelo que temos. Grata? A voz de Gabriela tremeu, mas desta vez de fúria. Grata por ser tratada como uma empregada? Por não ter meu valor reconhecido? Isso é tudo menos um casamento. O silêncio caiu entre eles como uma muralha. Rodrigo não respondeu, apenas pegou o controle remoto e aumentou o volume da televisão. Gabriela se sentiu invisível, sufocada pela indiferença. Mais tarde naquela noite, Gabriela foi até a casa da senhora Alves. A idosa a recebeu com um sorriso gentil e um olhar compreensivo, como se soubesse que algo estava errado. Parece que você está carregando um peso, querida. Venha, sente-se, disse ela, puxando uma cadeira. Eu não sei o que fazer, senhora Alves. É como se Rodrigo fosse uma pessoa diferente. Ele não me escuta, não me respeita. Eu me sinto perdida. A senhora Alves pegou as mãos de Gabriela e apertou suavemente. Não é incomum, minha querida. Às vezes, as pessoas mostram suas verdadeiras cores quando acham que não precisam mais se esforçar. Mas o que importa agora é o que você quer. Você merece ser valorizada, Gabriela. Nunca se esqueça disso. Aquelas palavras reverberaram na mente de Gabriela enquanto ela voltava para casa. Quando entrou, encontrou Rodrigo dormindo no sofá, a televisão ainda ligada. Gabriela o observou por um momento, sentindo uma mistura de tristeza e resolução. Ela sabia que algo precisava mudar, e sabia que essa mudança teria que partir dela. Naquela noite, enquanto olhava para o teto escuro do quarto, Gabriela tomou uma decisão silenciosa. Ela não iria mais ignorar seus sentimentos ou aceitar menos do que merecia. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, ela sentiu que tinha o poder de moldá-lo. O casamento havia começado com promessas, mas Gabriela agora via com clareza que não bastavam palavras. Era a hora de agir. E, de alguma forma, ela sabia que essa seria a primeira de muitas escolhas importantes que faria em sua vida. O sol mal despontava no horizonte quando Gabriela acordou na manhã seguinte. Sua mente ainda estava inundada pelas palavras da senhora Alves e pela decisão que tomara. Algo precisava mudar. Enquanto observava o reflexo de si mesma no espelho do banheiro, percebeu que havia algo diferente em seus olhos. Determinação. Ao descer para a cozinha, encontrou Rodrigo sentado à mesa com um copo de café em uma mão e o celular na outra. A cena era rotineira, mas o impacto emocional daquela rotina agora parecia insuportável para Gabriela. Ele não olhou para cima quando ela entrou, como se sua presença fosse secundária. Gabriela respirou fundo, decidindo por onde começar. Rodrigo, precisamos conversar. Ele resmungou alguma coisa inaudível, ainda vidrado no celular. Gabriela se aproximou e tomou o aparelho de suas mãos com firmeza, mas sem agressividade. Foi o suficiente para capturar sua atenção. Ei, qual é o seu problema? Protestou ele, franzindo o senho. O meu problema é que nós não estamos nos comportando como um casal, Rodrigo. Você me trata como se eu fosse uma funcionária da casa e não sua esposa. Isso precisa acabar. Rodrigo bufou, encostando-se na cadeira. Lá vem você de novo com esse papo. Olha, Mel, todo casamento tem seus problemas. Nós estamos bem. Você está exagerando. Não, Rodrigo. Eu não estou exagerando. Estou falando da falta de respeito, da falta de parceria. Isso não é um casamento. Ele revirou os olhos, pegando o café. Ok, então o que você quer que eu faça? Lave louça? Tire o lixo? Isso é o que você acha que vai salvar nosso casamento? A frieza de sua resposta acendeu uma chama de raiva em Gabriela. Ela tentou manter a calma, mas sua voz tremia de frustração. Não se trata de lavar louça, Rodrigo. Trata-se de respeito e reciprocidade. Eu não vou mais aceitar essa indiferença. Rodrigo olhou para ela, o sorriso irônico nos lábios. Se você quer tanto respeito, talvez devesse se comportar como uma mulher que merece isso. O impacto daquelas palavras foi como um tapa.
Gabriela sentiu os olhos marejarem, mas conteve as lágrimas. Sem dizer mais nada, saiu da cozinha e pegou sua bolsa. Ela precisava sair, respirar. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro, as palavras dele ecoavam em sua mente. Ela não sabia exatamente para onde estava indo até se ver na porta da casa de Marina Costa. Fazia anos desde que elas tinham tido uma conversa real, mas Marina sempre fora uma amiga leal, e Gabriela sabia que precisava de alguém com quem desabafar. Com um pouco de hesitação, tocou a campainha. Marina abriu a porta com um sorriso surpreso e caloroso. Gabriela. Que surpresa boa! Entra, entra. Assim que entrou, Gabriela não conseguiu segurar mais. As lágrimas vieram como uma torrente, e Marina imediatamente a abraçou, guiando-a até o sofá. Ei, calma. Me conta o que aconteceu. Gabriela respirou fundo e começou a relatar os eventos recentes, desde o comportamento negligente de Rodrigo até as palavras cruéis daquela manhã. Marina ouviu atentamente, sem interromper, até que Gabriela terminasse. Mel, eu odeio dizer isso, mas parece que esse cara nunca te mereceu. E você merece muito mais do que isso. Gabriela secou os olhos e balbuciou. Mas é tão difícil, Marina. Eu me casei com ele acreditando que era amor. Como posso desistir disso? Marina segurou suas mãos com firmeza. Não é desistir. É escolher a si mesma. Você não pode salvar algo sozinha. Um casamento exige dois, e parece que ele não está nem tentando. As palavras de Marina eram como um eco do conselho da senhora Alves. Gabriela sabia que ambas estavam certas, mas isso não tornava a decisão menos dolorosa. De volta para casa, encontrou Rodrigo no mesmo lugar onde o deixara, agora assistindo a um jogo de futebol. Ele nem sequer olhou para ela quando entrou. Podemos continuar nossa conversa? Ela perguntou, mas seu tom era diferente desta vez. Mais firme. Rodrigo suspirou, desligando a televisão. Tudo bem, Mel. O que você quer agora? Quero que você saia de casa, Rodrigo. O pedido pairou no ar, chocando ambos. Rodrigo ficou boquiaberto por um instante antes de rir. Você só pode estar brincando. Estou séria. Isso não está funcionando, e eu não posso mais viver assim. Ah, claro. E para onde você acha que eu vou? Isso é algo que você precisa resolver. Mas eu já resolvi que não vou mais aceitar essa situação. Rodrigo levantou-se, aproximando-se de Gabriela com um olhar de desafio. Você não vai me expulsar da minha própria casa, Mel. É disso que se trata? Você quer ser a mandona agora? Não é sua casa, Rodrigo. Esta é a nossa casa. Mas, pelo jeito que você tem agido, parece que você não entende o significado disso. Eu me recuso a continuar nesse tipo de relação. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando decidir qual seria sua próxima jogada. Por fim, pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com força. Gabriela permaneceu onde estava, sentindo um misto de alívio e tristeza. Mais tarde, naquela noite, ela ligou para Marina. Fiz isso, Marina. Eu pedi para ele sair. Boa, Mel. Como você se sente? Estranhamente, em paz. Como se um peso tivesse saído de cima de mim. Mas também estou assustada. Isso é normal. Mas você não está sozinha. Qualquer coisa que precisar, me chama. Depois de desligar, Gabriela sentou-se na cama, contemplando o que viria a seguir. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia no controle de sua própria vida. O futuro ainda era nebuloso, mas pela primeira vez, ela sentia que poderia enfrentar o que viesse com coragem e dignidade. A decisão de Gabriela de expulsar Rodrigo de casa trouxe uma mistura de sentimentos que ela mal conseguia processar. O alívio por finalmente tomar controle da situação era entremeado por uma tristeza profunda pelo fracasso do casamento e uma insegurança sobre o que o futuro lhe reservava. No entanto, a presença constante de Marina Costa e da senhora Alves fazia toda a diferença. Na manhã seguinte ao confronto com Rodrigo, Gabriela acordou com o som do telefone tocando. Era Marina, como prometido, checando como ela estava. Bom dia, Mel. Eu só queria saber como você está se sentindo hoje.
Bom dia, Marina. Eu estou bem, acho. Um pouco desnorteada, mas ao mesmo tempo, aliviada. Não sei exatamente como descrever. Isso é normal. Acredite, é uma montanha-russa de emoções. Mas o importante é que você deu o primeiro passo. Agora, você precisa se concentrar em você mesma. Eu sei. Obrigada por estar aqui por mim. Sério, eu não sei o que faria sem você. Para isso servem as amigas. E falando nisso, por que você não vem aqui em casa mais tarde? Vamos tomar um café e conversar. Você não precisa passar por isso sozinha. Gabriela aceitou o convite, ansiosa por sair de casa e espairecer. Antes de ir, decidiu ligar para um advogado, algo que vinha adiando desde que começara a considerar o divórcio. Procurou um nome que a senhora Alves recomendara, Tiago Lima. Sua voz ao telefone era calma e profissional, o que imediatamente a tranquilizou. Senhora Alves, obrigado por ligar. Podemos marcar uma consulta para esta tarde? Podemos conversar sobre como proceder com o seu caso e esclarecer todas as suas dúvidas. Isso seria ótimo. Obrigada, Tiago. Com a consulta agendada, Gabriela sentiu que estava, finalmente, tomando as rédeas de sua vida. Mais tarde, chegou à casa de Marina, onde foi recebida com um forte abraço e o aroma de café fresco. Entra, senta. Você parece que não dormiu muito bem, disse Marina, servindo 2 xícaras. Para ser sincera, não dormi mesmo. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu, em como as coisas chegaram a esse ponto. Só queria entender onde foi que eu errei. Marina pousou a xícara na mesa com um leve estrondo, chamando a atenção de Gabriela. Errar? Mel, você não errou. Você fez o que qualquer pessoa faria. Você acreditou em um relacionamento, em uma pessoa que prometeu te amar e respeitar. Se ele não cumpriu isso, o problema é dele, não seu. As palavras de Marina foram como um baque, mas Gabriela sabia que sua amiga estava certa. No entanto, o peso da culpa ainda pairava, teimoso. Talvez você esteja certa. Mas é difícil não pensar no que poderia ter feito diferente. Isso é normal, mas é uma armadilha. O que importa agora é o que você vai fazer daqui para frente. E, pelo que vejo, você está no caminho certo. Gabriela sorriu levemente, pegando sua xícara de café. A conversa continuou por mais algum tempo, com Marina reforçando a importância de Gabriela se priorizar. Quando chegou a hora de ir ao encontro com Tiago, Gabriela sentiu que tinha o apoio necessário para enfrentar o que viesse. No escritório do advogado, Tiago Lima se revelou uma figura tranquilizadora. Ele era jovem, mas sua postura confiante transmitia experiência. Depois de ouvi-la atentamente, fez algumas perguntas para entender melhor a situação e explicou os passos para iniciar o processo de divórcio. Eu entendo que esse é um momento muito difícil, Gabriela. Meu trabalho aqui é garantir que você tenha o suporte legal e emocional para passar por isso. Nós podemos lidar com os aspectos legais enquanto você se concentra em si mesma. Gabriela assentiu, sentindo um nó na garganta. Tiago percebeu sua tensão e ofereceu um sorriso encorajador. E, por favor, se em qualquer momento você sentir que está sobrecarregada, não hesite em me avisar. Divórcios podem ser complicados, mas nós vamos atravessar isso juntos, um passo de cada vez. Ao sair do escritório, Gabriela sentiu um leve peso ser retirado de seus ombros. Saber que tinha um aliado como Tiago a fez perceber que não estava tão sozinha quanto temia. Nos dias que se seguiram, ela se dedicou a organizar sua vida. Rodrigo havia passado para buscar algumas coisas, mas o confronto foi breve e tenso. Ele ainda se recusava a aceitar o fim do casamento, algo que Gabriela sabia que seria um obstáculo no processo de divórcio. Em meio a tudo isso, a relação com Marina e a senhora Alves se aprofundou. Elas eram suas principais fontes de apoio, incentivando-a a encontrar novos caminhos. Foi durante uma visita à senhora Alves que Gabriela teve uma ideia. Você sempre foi tão talentosa com artesanato, Gabriela. Por que não investe nisso agora? Pode ser uma forma de se distrair e, quem sabe, até ganhar algum dinheiro. A ideia de retomar sua paixão por criar coisas com as mãos trouxe um brilho aos olhos de Gabriela. Era algo que ela amava, mas havia abandonado desde que se casara.
Com o incentivo da senhora Alves, começou a trabalhar em pequenas peças, como velas decorativas e quadros pintados à mão. O processo era terapêutico, uma maneira de canalizar suas emoções enquanto reconstruía sua confiança. Certa tarde, enquanto organizava seus materiais de artesanato na mesa da sala, o telefone tocou. Era Tiago. Gabriela, eu tenho algumas novidades sobre o processo. Nada urgente, mas achei melhor te atualizar. Podemos marcar uma reunião para amanhã? Claro, Tiago. Obrigada por me manter informada. Sempre. E, Gabriela, não hesite em me procurar caso precise de qualquer coisa. Você não precisa carregar tudo sozinha. Havia algo no tom de voz de Tiago que a confortava. Embora ele fosse seu advogado, parecia que ele genuinamente se importava com o bem-estar dela. Gabriela se perguntou se não estava lendo demais na situação, mas decidiu deixar isso de lado. Agora, seu foco era em si mesma e em sua nova vida. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Gabriela começou a sentir uma mudança interna. Cada pequena conquista, seja completar um projeto de artesanato ou lidar com mais um passo no processo de divórcio, a fazia sentir-se mais forte. Marina e a senhora Alves estavam sempre por perto, comemorando suas vitórias e oferecendo apoio nos momentos difíceis. Um dia, Marina apareceu em sua casa com uma sacola cheia de suprimentos de artesanato. Achei que você poderia usar isso. E sabe o que mais? Nós devíamos montar uma lojinha online. Suas peças são lindas, Mel. As pessoas vão adorar. A ideia era assustadora, mas também excitante. Com a ajuda de Marina, Gabriela começou a montar sua loja virtual, tirando fotos de suas peças e criando descrições detalhadas. Era um projeto que lhe dava um senso renovado de propósito. Em meio a essa jornada, Rodrigo continuava tentando manipular a situação. Ele enviava mensagens insistentes, ora pedindo desculpas, ora culpando Gabriela pelo fracasso do casamento. Mas, a cada tentativa, Gabriela sentia menos impacto. Ela sabia que não podia voltar atrás. Seu futuro dependia de sua capacidade de seguir em frente. Numa dessas tardes, durante uma visita ao escritório de Tiago, ele comentou sobre o progresso do processo e perguntou como ela estava lidando emocionalmente. Tenho dias bons e dias ruins, Tiago. Mas acho que estou finalmente me reencontrando. Ele sorriu, aquele sorriso encorajador que parecia dizer que tudo ficaria bem. Você está indo incrivelmente bem, Gabriela. É inspirador ver sua força. Por um momento, Gabriela percebeu algo diferente no olhar de Tiago. Havia um calor ali, algo que ela não esperava. Mas não era o momento para pensar nisso. Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. Enquanto saía do escritório, Gabriela sentiu uma nova onda de esperança. Ela estava se reconstruindo, passo a passo, cercada por pessoas que a apoiavam e acreditavam nela. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia menos assustador e mais cheio de possibilidades. O som rítmico do pincel deslizando pela tela preenchia a sala de estar de Gabriela. Cada pincelada era uma descarga de energia acumulada, um pedaço de si mesma que se transformava em arte. Desde que começara a se dedicar aos seus projetos de artesanato e pintura, sentia-se mais conectada com sua própria essência. A loja online que criará com a ajuda de Marina começava a ganhar trânsito, e as encomendas de suas peças personalizadas traziam não apenas uma renda adicional, mas também um senso de realização que havia faltado por tanto tempo. Era uma tarde tranquila, até que uma mensagem chegou ao seu celular, interrompendo sua concentração. Ao pegar o aparelho, viu que era de Rodrigo. Ele havia passado de pedidos de desculpas superficiais para mensagens cada vez mais insistentes e ameaçadoras. Você vai se arrepender de ter me afastado assim. Eu não vou deixar isso barato. Gabriela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apesar de saber que havia tomado a decisão certa ao terminar o casamento, a obsessão crescente de Rodrigo era algo que não podia ignorar. Ela ponderou se deveria compartilhar isso com Tiago, que vinha ajudando não apenas com o divórcio, mas também como uma figura constante de apoio emocional. Não demorou muito para que o telefone tocasse novamente, desta vez com o nome de Marina na tela. Oi, Mel. Tudo bem por aí? Perguntou Marina com seu tom sempre enérgico. Oi, Marina. Sim, mais ou menos. Recebi outra mensagem de Rodrigo.
Está começando a ficar preocupante. Mel, você não pode ignorar isso. Ele claramente não aceita o fim do casamento. Acho que você deveria falar com Tiago sobre isso, ou até mesmo considerar uma medida protetiva. Eu sei. Talvez seja a hora de tomar uma providência. Não está sozinha, ok? Qualquer coisa, me chama. Depois de desligar, Gabriela não perdeu tempo. Ligou para Tiago e explicou a situação. Ele ouviu atentamente, como sempre, e respondeu com firmeza. Gabriela, isso é algo que precisamos tratar sério. As mensagens dele mostram um comportamento preocupante. Vamos tomar as medidas legais necessárias para garantir sua segurança. Obrigada, Tiago. Não sei o que faria sem sua ajuda. É para isso que estou aqui. Vamos resolver isso juntos. Nos dias seguintes, Tiago apresentou uma petição ao tribunal para uma ordem de restrição contra Rodrigo. Embora o processo legal fosse desgastante, Gabriela sentiu-se mais segura sabendo que algo estava sendo feito. Durante esse tempo, Marina e a senhora Alves estiveram ao seu lado, oferecendo suporte constante. Uma tarde, enquanto organizava novos materiais para suas peças de artesanato, Gabriela recebeu uma encomenda especial de uma cliente que havia se encantado com suas velas decorativas. Ela decidiu caprichar nos detalhes, escolhendo aromas e cores que refletissem a personalidade descrita pela cliente. O trabalho a absorveu completamente, permitindo que ela momentaneamente esquecesse as tensões. Quando terminou, sentou-se para apreciar sua criação. Uma sensação de orgulho invadiu seu peito. Há meses, ela nunca teria imaginado estar nesse ponto, redescobrindo suas paixões e sentindo-se capaz de construir algo novo. No entanto, a paz foi interrompida novamente naquela noite. Rodrigo apareceu na frente de sua casa, batendo a porta com força. Gabriela olhou pela janela e sentiu o coração acelerar. Ele parecia alterado, gesticulando freneticamente. Gabriela. Abre essa porta. A gente precisa conversar. Ela respirou fundo, pegando o telefone e ligando imediatamente para a polícia. Enquanto isso, manteve-se firme, ignorando os gritos do lado de fora. O som da sirene se aproximando finalmente afastou Rodrigo, mas o incidente deixou Gabriela profundamente abalada. Na manhã seguinte, Tiago apareceu em sua casa para verificar como ela estava. Seu olhar preocupado era um lembrete de que ela não precisava enfrentar isso sozinha. Gabriela, sinto muito por isso. Vamos reforçar as medidas legais e garantir que ele não tenha outra chance de se aproximar. Obrigada, Tiago. É difícil, mas saber que tenho vocês me ajuda muito. Ele sorriu, colocando uma mão no ombro dela. Você é incrivelmente forte, sabe disso? Não deixe que ele tire isso de você. As palavras de Tiago eram um lembrete constante de sua própria capacidade. Apesar dos desafios, Gabriela percebeu que estava mudando. A mulher que antes hesitava em se impor agora não temia mais enfrentar seus problemas de frente. Com o passar das semanas, Gabriela começou a participar de feiras de artesanato locais, incentivada por Marina e pela senhora Alves. As feiras não apenas ajudavam a divulgar seu trabalho, mas também a conectavam com outras pessoas criativas, ampliando seu círculo social. Foi durante uma dessas feiras que Tiago apareceu inesperadamente. Não sabia que você vinha a esses eventos, disse Gabriela, surpresa ao vê-lo caminhando entre as barracas. Vim conferir o que há de interessante e acabei reconhecendo seu trabalho. Você tem talento, Gabriela. Essas peças são incríveis. Ela corou com um elogio, sentindo um calor diferente em sua presença. Conversaram por um tempo, e a naturalidade com que Tiago a fazia rir era algo que Gabriela não experimentava há muito tempo. Quando ele se despediu, prometendo passar em sua barraca novamente em outra ocasião, Gabriela percebeu que um sorriso permanecia em seus lábios. Apesar dos momentos de luz, os resquícios do passado ainda pairavam. Rodrigo continuava tentando entrar em contato, mas com as ordens judiciais em vigor, suas tentativas eram rapidamente neutralizadas. Gabriela sabia que o caminho para superar tudo isso ainda era longo, mas cada passo dado reforçava sua determinação. Uma noite, enquanto revisava suas anotações e planejava novos projetos, recebeu uma mensagem de Tiago. Espero que tenha tido um dia produtivo. Se precisar de algo, estarei por aqui. O gesto simples trouxe um conforto inesperado.
Gabriela respondeu com um sincero agradecimento, percebendo que o vínculo entre eles estava crescendo de forma natural. Embora ainda não se sentisse pronta para algo novo, não podia negar que a companhia de Tiago era uma presença bem-vinda em sua vida. Enquanto os dias se transformavam em semanas, Gabriela começou a perceber que sua vida estava se reconstruindo, não apenas em termos materiais, mas emocionalmente. Cada obstáculo superado era um lembrete de sua força e resiliência. E embora os fantasmas do passado ainda surgissem de tempos em tempos, Gabriela sabia que estava finalmente no controle de seu próprio destino. O amanhecer trazia uma calmaria para a cidade, mas dentro de Gabriela, o turbilhão de emoções permanecia. Ela sabia que havia alcançado um ponto decisivo em sua jornada. As constantes ameaças de Rodrigo eram uma sombra persistente, mas Gabriela não era mais a mesma mulher que um dia hesitou em confrontá-lo. Sua força agora vinha de um lugar profundo, cultivada pela dor superada e pelos laços que a mantinham firme. Era uma manhã de sábado quando Marina apareceu em sua casa, carregando uma bandeja de croissants e 2 copos de café. Gabriela sorriu ao vê-la, sentindo o conforto que a presença da amiga sempre trazia. Trouxe café e carboidratos, anunciou Marina, pousando a bandeja na mesa da sala. Acho que você merece um pouco de indulgência. Sempre sabe como me mimar, respondeu Gabriela, rindo enquanto pegava um croissant. Mas confesso que hoje não estou com tanto apetite. Minha mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo. E algum desses lugares é um lugar bom? Perguntou Marina, arqueando uma sobrancelha. Gabriela hesitou por um momento antes de responder. Acho que sim. Apesar de tudo, sinto que finalmente estou me reencontrando. Meu trabalho com o artesanato, a ajuda de Tiago, você e a senhora Alves. Tudo isso me lembra que ainda há beleza e apoio, mesmo em meio ao caos. Marina sorriu, mas seu olhar ficou mais sério. E quanto a Rodrigo? Ele ainda tenta te contatar? Não diretamente, não depois da ordem de restrição. Mas sei que ele está por perto. Alguém me disse que o viu em uma feira onde eu estava. Isso me deixa inquieta. Marina segurou a mão de Gabriela, apertando-a com firmeza. Mel, você fez tudo certo. Ele é quem está errado. E se ele tentar algo, você não está sozinha para lidar com isso. O toque de Marina trouxe conforto. Gabriela sabia que era verdade. Mas ainda assim, a sensação de ser observada não a abandonava. Depois que Marina foi embora, ela decidiu ligar para Tiago. Tiago, você tem um momento? Preciso conversar. Sempre, Gabriela. Algo aconteceu? Não exatamente. Mas ouvi que Rodrigo foi visto perto de uma feira onde eu estava. Isso me deixou um pouco preocupada. Do outro lado da linha, houve uma pausa antes de Tiago responder. Entendo sua preocupação. Vamos reforçar a ordem de restrição. E se você preferir, posso acompanhar você em eventos futuros. Quero garantir que você esteja segura. Gabriela sorriu com a oferta. Tiago sempre se mostrava mais do que um simples advogado. Ele era um aliado, um amigo. E algo mais que Gabriela começava a perceber, embora ainda não estivesse pronta para explorar esse sentimento. Naquela noite, Gabriela trabalhou em uma nova encomenda de velas. As formas e os aromas a distraíram, mas ela não podia ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Pouco depois da meia-noite, um som a despertou. O bater de algo contra sua janela. Levantando-se com o coração acelerado, Gabriela espiou pela cortina. No escuro, não conseguiu distinguir muito, mas viu uma sombra se movendo rápido. Pegou o telefone e ligou para a polícia. Desta vez, não iria hesitar. Os minutos seguintes foram de espera tensa até que uma viatura chegasse e vasculhasse os arredores. Um dos policiais bateu à porta, informando-a de que ninguém fora encontrado, mas que patrulhariam a área durante a noite. Gabriela agradeceu, mas a inquietação permanecia. Na manhã seguinte, Tiago apareceu novamente, claramente preocupado. Você está bem? Precisa de algo? Gabriela contou sobre os eventos da noite anterior. Ele ouviu atentamente, franzindo o senho. Não podemos mais esperar que ele apenas desapareça. Vamos intensificar a segurança ao seu redor. E, se precisar, posso providenciar apoio adicional.
Tiago, eu não quero ser um incômodo. Gabriela, você nunca será um incômodo. Isso é sobre sua segurança. E eu me importo, mais do que você imagina. O olhar sincero de Tiago fez o coração de Gabriela acelerar. Havia algo no modo como ele falava, como ele a fazia se sentir protegida, que a fazia questionar se finalmente estava pronta para deixar alguém entrar novamente em sua vida. Os dias seguintes foram tensos, mas tranquilos. Com o apoio de Tiago, Marina e a senhora Alves, Gabriela conseguiu manter seu foco em seus projetos e nas feiras que frequentava. No entanto, o confronto final com Rodrigo não demoraria a chegar. Era uma tarde ensolarada quando Gabriela saiu para caminhar no parque, algo que gostava de fazer para clarear a mente. Enquanto seguia pelo caminho arborizado, ouviu passos apressados atrás dela. Virando-se, encontrou Rodrigo, com os olhos fixos nela e um semblante perturbadoramente calmo. Precisamos conversar, Mel, disse ele, aproximando-se. Não. Não temos mais nada para conversar, Rodrigo. Você não deveria estar aqui. Você acha que pode simplesmente me apagar da sua vida? Que pode seguir em frente como se eu nunca tivesse existido? Gabriela deu um passo para trás, tentando manter a calma. Eu segui em frente porque precisava. Não é mais sobre você, Rodrigo. É sobre mim? Ele riu, mas o som era vazio, quase desesperado. Você acha que isso é justiça? Você destruiu minha vida, Gabriela. Antes que ele pudesse se aproximar ainda mais, uma voz firme ecoou pelo parque. Rodrigo, pare agora mesmo. Era Tiago, que surgira a tempo de interceptar a situação. Ele se colocou entre Gabriela e Rodrigo, o rosto tenso e determinado. Você ouviu a Gabriela. Você não tem mais lugar na vida dela. E se continuar a ignorar as ordens judiciais, as consequências serão muito mais graves. Rodrigo hesitou, os olhos indo de Tiago para Gabriela. Por um momento, parecia que ele ia recuar, mas então tentou dar um passo em direção a Gabriela. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a polícia, chamada por Tiago, chegou e o conteve. Enquanto Rodrigo era levado, Gabriela sentiu as pernas fraquejarem. Tiago segurou seus braços, guiando-a até um banco próximo. Você está segura agora. Ele não vai mais te machucar. Gabriela não conseguiu conter as lágrimas, mas desta vez não eram apenas de medo. Eram de alívio, de gratidão por finalmente sentir que aquele capítulo de sua vida estava chegando ao fim. Nos dias que se seguiram, Rodrigo foi formalmente acusado de violar a ordem de restrição e de persegui-la. Gabriela finalmente sentiu que poderia respirar mais livremente. E, enquanto processava tudo o que acontecerá, percebeu que Tiago se tornará uma parte indispensável de sua vida. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda da casa de Gabriela, ele quebrou o silêncio. Gabriela, eu sei que você passou por muita coisa. E não quero apressar nada, mas preciso que saiba que me importo com você. Muito. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir algo mais do que medo ou dúvida. Tiago, eu ainda estou me curando. Mas acho que estou pronta para pelo menos tentar. O sorriso que se formou no rosto dele era cheio de esperança e ternura. É tudo o que eu poderia pedir. Enquanto a noite caía, Gabriela soube que, apesar de todas as dores, ela havia conquistado algo valioso, a liberdade de ser ela mesma e a chance de recomeçar, desta vez em seus próprios termos. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.